Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Danilo e hoje nós daremos início à nossa campanha Deus do Impossível. E neste primeiro dia estaremos falando a respeito de salvação. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é conhecido como o versículo central de toda a Bíblia. Para que possamos ensinar sobre a salvação, precisamos voltar lá no livro de Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, Adão foi expulso do jardim do Éden, como punição por ter comido do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, desobedecendo a ordem de Deus, dando origem à nossa natureza pecaminosa e trazendo maldição para toda a criação. Adão, que havia sido criado para ser imortal, agora passaria pela morte física e a sua alma destinada à condenação eterna. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas Deus, pelo seu infinito amor, já havia preparado um plano de salvação para o homem, quando prometeu que, da semente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E esta pessoa, obviamente, é o Senhor Jesus Cristo. Para restaurar o seu relacionamento com o homem, Deus substituiu a morte de Adão e Eva por um sacrifício, derramando o sangue de 2 animais inocentes, perdoando os pecados de Adão e Eva e, com a pele dos animais, fez roupas para o casal. O primeiro sacrifício da história foi feito pelo próprio Deus, simbolizando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz e revelando assim um princípio eterno. E é este: sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Nesta época, os preceitos de Deus eram ensinados de pai para filho verbalmente. A salvação era por meio da fé no Messias, que haveria de vir para reinar, e o perdão dos pecados através do sangue de animais. Então agora preste atenção nas consequências do pecado de Adão que afetam as nossas vidas até hoje. Desde a queda de Adão, todos nós nascemos com a semente do pecado, inclinados para o pecado desde crianças. O pecado nos separa da presença de Deus, gerando a morte eterna. Pecar é desobedecer à lei de Deus, e quando pecamos, adquirimos maldições às nossas vidas, às nossas famílias, até aos nossos netos e bisnetos. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, está escrito o seguinte: Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª gerações daqueles que me aborrecem. Ao pecarmos, somos reconhecidos como inimigos de Deus, como filhos do diabo. E o pecado é um convite para que Satanás e seus demônios venham nos destruir. Permanecer na prática do pecado nos rebaixará a ser casa de demônios. E eles são bem organizados. O primeiro demônio chama mais 7 piores do que ele. Cada um dos 7 chamará mais 7 piores ainda. E assim por diante, até formarem uma legião de 1000 demônios. A missão dos demônios é matar, roubar, destruir, atormentar, enganar, causar doenças, manipular e humilhar o hospedeiro, até reduzi-lo à condição de escravo. Então, se você prestar atenção nos moradores de rua, a maioria deles tem casa, tem família, mas essas pessoas já se tornaram escravos dos demônios e elas não conseguem ficar dentro de uma casa, preferindo então morarem em praças públicas, mesmo em meio ao frio, ao inverno, chuvas, sendo usuários de drogas e tendo que se esquentar à base de bebidas alcoólicas. Mas aí você deve estar se perguntando: por onde é que os demônios entram? Então veja, a Bíblia nos ensina que os demônios entram por onde o pecado entra. E o pecado entra em nossas vidas através da nossa mente, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos lábios, das nossas mãos e dos nossos pés. E também através dos órgãos sexuais. E aonde existe o pecado, isto será
uma porta escancarada para que os demônios entrem em nossas vidas. Continuando, em Êxodo capítulo 12, ao libertar Israel da escravidão do Egito, Deus revelou o seu plano de salvação através da instituição da primeira Páscoa, pois o sangue de um cordeiro, tipificando Cristo, aplicado nos umbrais das portas, livrou o povo de Israel do anjo da morte. O anjo da morte, se você não sabe, foi a 10ª praga enviada por Deus para matar todos os primogênitos egípcios. 3 meses depois de Israel sair do Egito e chegarem até o Monte Sinai, a lei foi dada a Moisés. E o que é a lei? Me pergunte o que? A lei é um conjunto de ordenanças totalizando 613 mandamentos da lei, que estão descritos dos livros de Êxodo a Deuteronômio. O objetivo da lei era ressaltar e apontar que todos os pecados são gravíssimos e odiados por Deus, punir o pecador severamente ou condená-lo à morte. E para que houvesse o perdão e a reconciliação com Deus, a lei exigia os mais diversos tipos de sacrifícios e ofertas expiatórias que nunca acabavam. Todo ano, o sumo sacerdote tinha a responsabilidade de oferecer um sacrifício para o perdão dos pecados de todo o povo, e era o único que tinha acesso ao lugar santíssimo do tabernáculo, aonde se encontrava a Arca da Aliança. Durante a lei, a salvação era por meio da fé no Messias que haveria de vir para reinar, que também seria um profeta como Moisés, e o perdão dos pecados através dos sacrifícios prescritos na lei. No Antigo Testamento, testemunhamos Deus executando a sua lei sobre Israel. Ao decorrer dos séculos, o Espírito Santo revelava aos seus profetas detalhes e características que ajudariam o povo a reconhecer o seu Messias. O livro de Salmos revela que o Messias seria filho de Deus e detalhe das últimas horas de sua vida. Isaías revelou todos os detalhes de sua missão aqui na terra. Miqueias revelou que o Messias nasceria em Belém. Zacarias profetizou a sua entrada triunfal montado num jumentinho e que seria traído por 30 moedas de prata. Mas, com certeza, a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24, foi a mais aguardada de todos os tempos, pois profetizou o tempo da vinda do ungido, o Filho de Deus que traria a salvação. 4.000 anos depois da promessa feita por Deus no Jardim do Éden e 400 anos após a reconstrução do templo em Jerusalém, na cidade de Belém, nascia de uma virgem o Emanuel, que significa Deus conosco. O seu ministério, seus ensinamentos, os milagres, os sinais, as parábolas, todas as suas ações, o fato de ter sido desprezado, traído, a sua morte, crucificado e a sua ressurreição cumpriram plenamente 365 profecias messiânicas do Antigo Testamento. O Jesus de Nazaré, nascido há 2.000 anos atrás, é de fato o legítimo Messias prometido. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Israel, que deveria ser um povo unido e guiado pela lei mosaica, agora estava dividido em 6 facções religiosas: os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, os zelotes e os essênios. Cada uma destas seitas interpretava e obedecia a lei de acordo com os seus interesses. Algumas rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, outras acrescentavam tradições à lei, uma visava lucrar com o templo, várias não acreditavam em ressurreição, anjos ou demônios, diversas pregavam que o Messias viria somente para reinar, uma aplicava-se à política, outra se limitava a rituais de purificação, todas acreditavam na salvação pelas obras, todas se diziam donas da verdade e, enquanto isso, o povo vivia perdido em meio às trevas. Jesus, o Filho do Homem, veio desmascarar o sistema religioso e eliminar as suas tradições.
veio para restaurar a adoração verdadeira a Deus. Veio para ensinar a interpretação correta da lei, cumprir as profecias do Antigo Testamento e revelar que ele era o Messias prometido que haveria de vir, cumprir o propósito da lei e encerrar o sistema de sacrifício de animais, estabelecer a nova aliança chamada Aliança da Graça e gravá-la no coração e na mente dos crentes. Jesus, o Filho de Deus, veio para salvar o pecador, perdoar pecados, fazer discípulos, operar sinais e maravilhas, alimentar os famintos, curar os enfermos, libertar as almas, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, pregar o reino de Deus, ser o servo de todos, ser o sumo sacerdote que nos leva ao Pai e ao mesmo tempo ser o Cordeiro, o sacrifício perfeito que se entregou para morrer em nosso lugar. O seu sangue imaculado e derramado na cruz pagou o preço pelos nossos pecados, pelos nossos crimes cometidos contra Deus e nos libertou da escravidão do pecado. O sangue do Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, restaura a nossa comunhão e relacionamento com Deus, nos purifica dos nossos pecados, nos transforma de culpados a inocentes diante a presença de Deus. O sangue de Jesus nos faz nascer de novo, de inimigos de Deus, nos eleva à posição de filhos de Deus. O sangue de Jesus nos aperfeiçoa a cada dia e nos garante a vida eterna. E neste momento estaremos falando a respeito do que aconteceu no mundo espiritual após a morte do Senhor Jesus. Durante as 40 horas em que esteve no mundo espiritual, o Senhor Jesus primeiro desceu ao Hades, que significa o lugar dos mortos. Fica em alguma região espiritual no centro da terra e ele é composto de 3 partes: o tormento eterno de um lado, o seio de Abraão do outro lado e um abismo dividindo as 2 partes. No tormento eterno ou inferno se encontram todas as pessoas que morreram sem servir a Deus. No seio de Abraão estavam todas as pessoas que morreram acreditando na vinda do Messias que haveria de vir, desde os tempos de Adão até João Batista, o primo do Senhor Jesus que foi morto decapitado pouco tempo antes da sua crucificação. Quando o Senhor Jesus desceu até o Hades, até o tormento eterno, ele proclamou a sua vitória sobre Satanás, a morte e o inferno. O Senhor Jesus chegou até ao inferno, pisou na cabeça do diabo e deixou bem claro que a partir daquele dia, todos aqueles que forem discípulos do Senhor Jesus, que o confessarem como o seu único e suficiente Salvador, teriam a mesma autoridade que o Senhor Jesus tem sobre o diabo, a morte e o inferno. Depois de proclamar a sua vitória, o Senhor Jesus, ele foi até ao seio de Abraão para se apresentar como o Messias tão esperado e tão aguardado. E então, o Senhor Jesus, ele pegou todas aquelas pessoas que se encontravam ali no seio de Abraão e transferiu todas essas pessoas para o paraíso que se encontra no terceiro céu, abaixo do trono de Deus. E o Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele divide o seu triunfo conosco, nos dando autoridade e poder sobre Satanás, a morte e o inferno. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e vive para sempre. Ele está aqui ao meu lado hoje e também está aí, na sua casa, ao seu lado. Ele te ama e quer te salvar, te dar a vida eterna. E se você acredita que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus e quer receber a salvação hoje, você precisa fazer algo bem simples. No livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, está escrito o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer receber a salvação hoje, basta você confessar com a sua própria boca que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E se você quer tomar essa decisão hoje e confessar o Senhor Jesus, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e eu vou te ajudar a fazer uma oração. Eu vou falar e você vai repetir. Vamos lá? Então, coloque as mãos no coração, feche os teus olhos e repita comigo. Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e joga no mar do esquecimento. Repita comigo: meu Deus e meu Pai, escreve o meu nome no livro da vida e lembra de mim no dia do arrebatamento. E para terminar, repita comigo: Espírito Santo de Deus, o Senhor é muito bem-vindo para habitar em minha vida e para morar em minha casa e em minha família. Todas estas coisas eu peço em nome do Senhor Jesus. Então, neste momento, meu irmão, minha irmã, você fez a melhor escolha, a melhor decisão que você poderia ter feito em toda a sua vida. Neste momento, Deus, Ele acabou de ouvir a sua oração e Ele acabou de escrever o seu nome no livro da vida. Então, meu amado, se hoje o Senhor Jesus Ele vier para buscar a sua igreja, fique tranquilo, porque você também será arrebatado. Porém, se o Senhor Jesus Ele não arrebatar a sua igreja hoje, a partir de hoje você só tem duas escolhas a fazer: ou viver uma vida totalmente inclinada para Deus, ou viver uma vida totalmente inclinada para o mundo e para o diabo e tudo o que ele pode oferecer. Porque, como você já aprendeu, com Deus ou nós somos quentes ou frios, com Deus é tudo ou nada, porque aquele que for morno, este será como um vômito na boca de Deus. Amado, espero que você tenha aprendido bastante hoje, neste primeiro dia da campanha. Hoje é o início de uma nova história na sua vida. Eu quero aproveitar e te dar os parabéns, porque você fez a melhor escolha da sua vida e confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Chegamos ao final do nosso primeiro dia de campanha falando a respeito de salvação. E neste momento, os líderes colocarão alguns louvores para que vocês venham a adorar ao Senhor. E enquanto isso, todos, se possível, dobrem seus joelhos e adorem e louvem e comecem a conversar com Deus, porque neste momento chegou a hora do mover do Espírito Santo. E tenho certeza que Deus irá usar os líderes para falar com cada um de vocês neste primeiro dia da campanha. Então, meus amados, que Deus vos abençoe poderosamente, que vocês continuem firmes durante toda esta campanha. Fique com Deus, a paz do Senhor, um grande abraço e até o segundo dia da campanha, onde falaremos a respeito de cura e de libertação.